Então, olá pessoal, estamos voltando aqui com as nossas aulas postadas no YouTube do nosso curso de Biologia, especificamente na nossa disciplina de Citologia, não é isso? Então, nós já vimos alguns assuntos como membrana plasmática, citoesqueleto, ribossomos e síntese de proteína, não é isso? Agora nós vamos dar entrada ao estudo do sistema de endomembranas, tá ok? Então, para a gente falar sobre o sistema de endomembranas, a gente tem que falar da divisão primordial da estrutura celular, tá ok? Então, a célula ela é dividida em citoplasma e núcleo, tá ok? Então, ela possui uma membrana que isola o material interno do meio externo. Essa membrana é chamada de membrana plasmática. Consequentemente, ela dentro dessa entre a membrana plasmática e a membrana nuclear, onde nós temos aqui o material genético, o DNA, nós temos várias organelas, certo? Várias organelas que vão exercer funções diversificadas dentro da célula, e também nós teremos esse líquido, né? Esse líquido que vai preencher a célula e vai dar formato à célula, que a gente chama de citoplasma. Então, o citoplasma, na realidade, ele é dividido em citosol e sistema de endomembranas, beleza? O citosol nada mais é do que a matriz citoplasmática, né? A porção líquida, que preenche a célula. E a segunda parte é esse sistema de endomembranas. Sistema de endomembranas esse que é composto por as seguintes organelas: o retículo endoplasmático, que ele pode ser de dois tipos: retículo endoplasmático granuloso e retículo endoplasmático não granuloso. Esse retículo endoplasmático granuloso ele tem a inserção de ribossomos na sua parede da membrana, e o retículo endoplasmático não granuloso, também chamado de liso, ele não tem a presença dos ribossomos na sua parede, na parede da sua membrana. Lembrando também que esse retículo endoplasmático granuloso pode também receber a designação, né, a nomenclatura de retículo endoplasmático rugoso, tá ok? Consequentemente, a próxima organela que forma o sistema de endomembranas é o complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi é esse aqui, representado pelo 2. Ele vai ter a função de armazenar, maturar as substâncias e, consequentemente, liberar essas substâncias para o meio externo, tá ok? Para o meio externo da célula. Nós temos também essas organelas que a gente chama de lisossomos. Esses lisossomos são organelas provenientes do complexo de Golgi, e a principal função delas está relacionada com o processo de digestão celular. E por último, nós temos esse conjunto de endossomos, que são pequenas vesículas, formadas através dos lisossomos, e eles são responsáveis principalmente por esse processo que a gente chama de exocitose. Okay? Então, eles são responsáveis por esse processo de exocitose, que nada mais é do que a eliminação de moléculas maduras, ok? A eliminação de moléculas maduras para o meio externo. Então, eles podem ser provenientes tanto do lisossomo quanto do complexo de Golgi. Na aula de hoje, nós vamos falar principalmente do retículo endoplasmático, que é a primeira organela, né, do sistema de endomembranas. Então, esse retículo endoplasmático ele é um sistema de membranas interconectadas que se delimitam por cavidades, né? Essas cavidades elas podem ser de sacos achatados ou de túbulos. Então, nós temos aqui duas fotomicrografias. Aqui nós podemos perceber a presença do núcleo. Celular, e aqui nós vemos esse conjunto de sáculos achatados, e se você parar para perceber, esses sáculos achatados vão ter umas pequenas pontuaçõezinhas que fazem parte, que são, na realidade, são os ribossomos que estão inseridos, né, que estão aderidos na sua parede da membrana, e a principal função desse retículo endoplasmático rugoso
que tem a inserção de ribossomos na sua parede, é a fabricação de proteínas, é a síntese e distribuição de proteínas. Já o segundo tipo de retículo endoplasmático, ele vai obedecer a um formato mais de túbulo, e aqui você pode ver nessa segunda micrografia, fotomicrografia, que eles vão ter esse formato tubular e, consequentemente, vai formar uma rede intricada de túbulos que está relacionado com o transporte de substâncias. O principal transporte de substâncias que estão aliadas ao retículo endoplasmático liso são os lipídios. Então, o retículo endoplasmático rugoso ele tem a função de transportar substâncias e as principais moléculas que eles transportam são as proteínas. Já o retículo endoplasmático liso também está aliado ao processo de transporte de substâncias e a molécula que ele transporta e produz com maior grau de execução são os lipídios, tá, ok? Nós também temos que adentrar nessa estrutura presente no retículo endoplasmático, que a gente chama de lúmen. Então, se você parar para pensar aqui, por exemplo, o retículo endoplasmático liso, ele é uma rede de tubulações. Você tem aqui a parte externa ao retículo endoplasmático, a parte externa ao retículo endoplasmático. E aqui você tem a parte interna do retículo endoplasmático, e essa parte interna é chamada de lúmen do retículo endoplasmático, certo? Então, ela é chamada de lúmen, que nada mais é um espaço, né, que está na parte interna do retículo endoplasmático e que separa, né, as substâncias que estão dentro do retículo endoplasmático do citosol, né, através de uma membrana fosfolipídica. Então, aqui você tem essa cavidade por onde as substâncias elas vão percorrer esse intrincado encanamento, né, esse intrincado conjunto de tubulações. No caso, quando a gente está falando do sistema, quando a gente está falando do retículo endoplasmático liso, e aí esse espaço aqui ele vai fazer com que as substâncias que estejam aqui na parte interna do retículo endoplasmático, tanto rugoso quanto liso, ele esteja separado do meio externo, esteja separado das reações químicas que estão acontecendo no meio externo. Então, ele pode ser transportado facilmente por esse sistema de sáculos e de túbulos. Ainda, os sáculos, né, como eu havia falado para vocês, os sáculos que fazem parte da constituição do retículo endoplasmático granuloso, eles são aliados, né? Eles estão aliados a ribossomos, e como a gente já viu nas aulas anteriores, a principal função dos ribossomos é a síntese de proteína. Então, se os ribossomos eles produzem proteína, e se esses ribossomos estão associados ao retículo endoplasmático granuloso, então a principal função do retículo endoplasmático granuloso é a produção indireta, né, de proteínas, já que os ribossomos é que fazem esse processo. Então é a produção indireta de proteínas e o transporte dessas proteínas dentro desses sáculos para outras regiões da célula, principalmente o complexo de Golgi, que vai ser a organela que a gente vai discutir nas próximas aulas. E aí, como eu falei para vocês, os túbulos estão mais aliados ao retículo endoplasmático liso, e o retículo endoplasmático liso ele tem como principal função a síntese e transporte de lipídios. Então, aqui, ó, quando a gente está falando do retículo endoplasmático, como eu falei para vocês, a gente pode dividir ele em granuloso e não granuloso, ou também podemos adotar essa seguinte designação, que é rugoso e liso. Nós vamos discutir agora as principais funções do retículo endoplasmático rugoso. Como eu havia falado para vocês no slide anterior, a principal função do retículo endoplasmático rugoso é a produção e o transporte de proteínas, mas a gente agora vai ver como é que ocorre essa produção de proteínas de uma maneira bastante detalhada. Então, como eu vinha falando para vocês nas aulas anteriores, são os ribossomos que fabricam as proteínas através de uma fita de RNA. Então, quando essa fita de aminoácidos ela é fabricada, você tem aqui, em ocasiões específicas, a produção nessa parte inicial da fita de uma região que a gente chama de peptídeo sinal. Essa região de peptídeo sinal ela vai ser identificada por essa proteína receptora de sinal,
essa proteína receptora de sinal, ela vai se acoplar a essa estrutura polipeptídica inicial que fez a sinalização. Então, ela vai se acoplar a ela e ao ribossomo e vai transportar esse ribossomo para a membrana do retículo endoplasmático. No retículo endoplasmático, nós vamos ter uma proteína nessa membrana que vai fazer o reconhecimento dessa PRC, dessa partícula receptora de sinal, e, consequentemente, vai fazer o acoplamento, né? Vai fazer o acoplamento dessa cadeia polipeptídica inicial, né? Juntamente com uma proteína de translocação, né? Uma proteína de translocação que vai receber essa fita polipeptídica, fazendo com que essa proteína ela seja fabricada e, consequentemente, após a fabricação, ela já vai estar aqui disponível no lúmen, né, do retículo endoplasmático, nesse espaço, nessa cavidade do retículo endoplasmático, e, consequentemente, tem um probleminha aqui no slide, e, consequentemente, ela vai poder ser transportada por esse retículo endoplasmático até chegar, principalmente, no complexo de Golgi, onde ela vai ser armazenada e, consequentemente, pode ser secretada para fora da célula. Tá ok? Então, a síntese de proteínas ela ocorre, mas ela ocorre principalmente com a atuação do ribossomo. Então, esse ribossomo ele vai, através da fita de RNA, não é isso? De RNA mensageiro, ele vai começar a produzir essa cadeia polipeptídica, né, através dos aminoácidos. E se essa cadeia polipeptídica ela tiver essa estrutura que a gente chama de peptídeo sinal, esse peptídeo sinal vai ser reconhecido pela proteína receptora de sinal, né, isso, pela partícula receptora de sinal, e essa partícula receptora de sinal, ao se acoplar ao peptídeo sinal e ao ribossomo que está fabricando essa cadeia polipeptídica, vai transportar essa estrutura até um receptor que está presente no retículo endoplasmático. Esse receptor ele vai fazer o desligamento da PRS. Essa PRS ela vai ser solta novamente no citoplasma para reconhecer um novo ribossomo que esteja fabricando a cadeia polipeptídica que tem a presença de um peptídeo sinal, tá ok? E, consequentemente, esse ribossomo ele vai se acoplar nesse transportador e toda a proteína que está sendo produzida, né, ao final ela vai ser jogada nessa tubulação do retículo endoplasmático liso, no retículo endoplasmático granuloso, no caso, né, porque tem a inserção de ribossomos, e vai poder ser transportada para o seu destino final. Uma característica importante é que nem sempre esse peptídeo sinal, né, ele vai ser perdido ou vai ser degradado. Muitas vezes esse peptídeo sinal ele pode ficar na membrana plasmática do retículo endoplasmático. Aqui nós vamos ter a proteína livre do peptídeo sinal. Essa proteína ela vai ser transportada pelo retículo endoplasmático granuloso, mas o peptídeo sinal ele vai ficar aqui como uma proteína transmembrana, tá ok? Muitas vezes, né, esse translocador, né, essa proteína translocadora, ela vai reter não só o peptídeo sinal, mas vai reter sequências hidrofóbicas que estão presentes nessas proteínas. E aí, ao reter essas estruturas, você vai ter a formação de uma outra proteína transmembrana. Então, em vez dessa proteína que está sendo fabricada pelo ribossomo, ela ser completamente eliminada no lúmen do retículo endoplasmático granuloso e ser transportada, essa proteína ela pode ter a presença de sequências hidrofóbicas, e essas sequências hidrofóbicas elas vão ficar retidas na parede da membrana do retículo endoplasmático, tornando-se assim proteínas transmembranas. Em casos especiais, não só o peptídeo sinal, mas essas sequências hidrofóbicas elas vão ficar retidas, então você vai ter, então essas proteínas que vão ser formadas, elas vão ter várias sequências de peptídeo sinal e várias sequências várias sequências hidrofóbicas. Então você vai ter uma formação de uma proteína transmembrana que ela vai passar pela membrana plasmática várias vezes, essa membrana do retículo endoplasmático, e você vai ter a formação, né, de uma proteína transmembrana que a gente chama de proteína transmembrana multipassos, né?
você vai ter a formação de uma proteína transmembrana multipassos. Por quê? Porque você vai ter a inserção, não é isso, dessa proteína, tanto na parte interna quanto na parte externa. Essa proteína ela vai estar em contato com a parte interna do retículo endoplasmático, como com a parte externa do retículo endoplasmático, em várias porções, tá certo? Então, por ela ter esse contato com a parte interna do retículo endoplasmático e com a parte externa do retículo endoplasmático, em várias porções da sua estrutura, ela é chamada de proteína transmembrana multipassos, ao contrário dessas outras proteínas aqui, que em vez de serem eliminadas no lúmen do retículo endoplasmático para serem transportadas e levadas, por exemplo, até o complexo de Golgi para ser armazenada e posteriormente secretada, elas vão ficar presas, né? Isso, elas vão ficar retidas, tanto o peptídeo sinal quanto a proteína com a sequência hidrofóbica, elas vão ficar presas na membrana plasmática, na membrana do retículo endoplasmático, na membrana do retículo endoplasmático, e ela vai se tornar uma proteína transmembrana fixada na membrana do retículo endoplasmático. Então, uma outra função, né, a outra função que está relacionada com o retículo endoplasmático granuloso, então toda vez que você tiver a presença de retículo endoplasmático granuloso, você vai estar relacionando esse retículo com a fabricação de proteínas. Então, a outra função é a formação da glicosilação de proteínas. Então, você vai ter aqui a presença de estruturas glicosídicas em proteínas que estão sendo formadas no retículo endoplasmático granuloso. Então, como é que ocorre esse processo? Então, você vai ter aqui um dolicol, não é isso? Esse dolicol ele vai estar aliado a um carboidrato, né? Isso, ele vai estar aliado a um carboidrato. Esse carboidrato ele vai passar a compor essa proteína, ele vai se fixar a essa proteína que está sendo formada no retículo endoplasmático através da atuação de uma enzima chamada oligossacariltransferase. Então, essa oligossacariltransferase ela vai desligar essa molécula, de carboidrato, do dolicol. Consequentemente, ele vai enviar essa molécula de carboidrato para essa proteína que está sendo formada. Ela vai se ligar, principalmente nesse exemplo, ela vai se ligar nesse resíduo de asparagina e, consequentemente, você vai ter a formação de uma glicoproteína. É importante a gente ressaltar que glicoproteínas presentes no retículo endoplasmático granuloso, elas são chamadas de glicoproteínas N-ligadas. Glicoproteínas N, deixa eu só terminar aqui, glicoproteínas N-ligadas, tá certo? Ligadas. Por que elas vão se chamar glicoproteínas N-ligadas? Porque onde é que esse carboidrato ele vai se fixar, né? Onde é que esse carboidrato ele vai se fixar na proteína? Ele vai se fixar aqui nesse resíduo de asparagina e, consequentemente, no resíduo de asparagina, o elemento que vai estar fazendo o processo de fixação, que vai estar fazendo a ligação entre a proteína e o carboidrato, é um elemento do tipo nitrogênio. Então, por isso que esse carboidrato ele vai ser do tipo N-ligado. Ele vai estar ligado à molécula de proteína formada no complexo formado no retículo endoplasmático granuloso por um elemento de nitrogênio. Então, por isso que eles são chamados de glicoproteínas N-ligadas, tá ok? Uma outra função também, pessoal, do retículo endoplasmático granuloso, já que a gente ainda está falando de proteínas, outra função do retículo endoplasmático granuloso está relacionado com o processo de dobramento das proteínas. Vocês não pagaram ainda a disciplina de bioquímica, mas o que é que acontece? Quando uma cadeia peptídica ela é formada, uma cadeia polipeptídica ela é formada através de a ligação entre vários aminoácidos, não é isso? Então, essa cadeia polipeptídica ela vai começar a sofrer dobramentos,
formando uma estrutura secundária e, consequentemente, uma estrutura terciária da proteína. Quando a proteína está na sua estrutura terciária, ela também é chamada de estrutura funcional, é quando a proteína está realizando as suas funções. Então, a estrutura primária de uma proteína nada mais é do que a sequência de aminoácidos que a compõem. Quando ela sofre esse processo de dobramento, ela vai chegar à sua estrutura terciária, que é a estrutura funcional. Então, a proteína ela vai estar ativa no organismo e vai realizar as suas funções designadas. Tá, ok? Então, uma das funções do retículo endoplasmático, além de auxiliar na produção de proteínas que vão ser dispersas no retículo endoplasmático, ela vai ajudar no processo de dobramento dessas proteínas. E elas utilizam outras proteínas, não é isso? Que são chamadas de proteínas chaperonas. Elas utilizam outras proteínas chaperonas para que elas auxiliem nesse processo de dobramento. No retículo endoplasmático existem 3 tipos principais de proteínas chaperonas que atuam no dobramento de moléculas de proteínas. Então, nós temos a BIP, que é a Binding Protein. Essa BIP ela vai atuar em sequências hidrofóbicas na cadeia polipeptídica. Então, ela vai fazer com que sequências que antes estavam ligadas, elas perdam o contato, e sequências que antes elas não tinham contato, elas entrem em contato, elas entrem em ligações, fazendo com que a proteína ela adote uma estrutura, uma conformação, um dobramento diferente do que ela havia se dobrado primariamente. Então, aqui nós temos aqui, ó, uma sequência, né, de uma cadeia polipeptídica, e você percebe que as sequências hidrofóbicas, 1 entra em contato com a 2 e a 2 entra em contato com a 3. Então, essas sequências aqui, esse contato dessas sequências formaria um dobramento que a gente chama de dobramento, por exemplo, do tipo A. Esse dobramento do tipo A talvez não seja interessante, então a BIP ela entra para atuar sobre essas sequências hidrofóbicas, ela afasta essas sequências hidrofóbicas, cancelando a ligação existente entre elas, e aí ela reorganiza essas sequências hidrofóbicas. Então você pode perceber que antes você tinha a ligação, né, a interação da zona 1 com a 2 e da 2 com a 3, agora você tem a interação da zona 1 com a 3 e da 3 com a 2. Então, a partir de uma mudança na interação dessas cadeias polipeptídicas, a proteína ela pode adotar um dobramento diferente, que assim vai ser um dobramento mais funcional, né? Um dobramento mais, como é que a gente pode dizer? Um dobramento mais parecido com o dobramento original que essa proteína ela deve ter. Na realidade, essas chaperonas elas atuam na correção de dobramentos incorretos. Então, aqui no caso, você teria uma proteína que ela iria se dobrar de maneira incorreta, e aí essa proteína chaperona ela veio, alterou essa conformação estrutural da cadeia polipeptídica, e através da reorganização dessas interações, a proteína ela pode agora se dobrar de maneira correta, e quando ela se dobra de maneira correta, ela pode chegar à sua estrutura que a gente chama de estrutura terciária, que também pode ser designado como estrutura funcional, que é quando a proteína ela consegue realizar as suas funções dentro do organismo. O segundo tipo de proteínas chaperonas que atuam no processo de dobramento das proteínas é a PDI, né, que é a Protein Diffuse Isomerase. Então, essa PDI ela atua sobre zonas de ligações de sulfeto, certo? Ela atua sobre zonas de ligações de sulfeto, fazendo com que a cadeia polipeptídica original ela adote uma conformação, um dobramento diferente do dobramento inicial. Então, aqui você tem, por exemplo, aqui, ó, essa região 1 se ligando com a região 2 através de uma zona de ligação de sulfeto, e a região 3 se ligando com a 4 através de uma zona de ligação de sulfeto. Você tem aqui a inserção da PDI, que é um tipo de proteína chaperona. Então, essa PDI, o que ela faz? Ela quebra essa ligação, por exemplo, entre 3 e 4, fazendo com que o sulfeto se ligue ao sulfeto presente na PDI. Então, essa região aqui agora ela vai estar livre de ligação. Consequentemente, quando essa PDI ela deixar de atuar, essa estrutura que antes estava assim, ó, agora ela vai se tornar uma estrutura assim, e você vai ter novas interações, né,
então você vai ter novas interações. Então, no caso aqui, você vai ter uma interação do ponto 2 com o ponto 3, e com a quebra dessas ligações de sulfeto, você pode ter uma interação agora do ponto 1 com o ponto 4, que é o que a gente está vendo aqui de maneira invertida nessa terceira imagem. Então, você teria de maneira inicial a interação do ponto 1 com o ponto 2 e do ponto 3 com o ponto 4. Com a atuação da PDI, você teve a quebra, né, dessas interações de sulfeto, consequentemente favorecendo um novo tipo de dobramento para essa proteína e fazendo com que ela adote uma possível função diferencial do dobramento original que ela tinha. Tá, ok? Então, aqui agora você vai ter uma interação do ponto 2 com o ponto 3, através de uma ligação de sulfeto, e uma interação do ponto 1 com o ponto 4, também através de uma interação de sulfeto. Tá, ok? Uma outra característica também das chaperonas, e principalmente dessa chaperona aqui conhecida como calnexina, é que ela atua no dobramento correto de glicoproteínas. Então, você tem essa glicoproteína aqui, essa parte proteica, e a parte de carboidrato dessa glicoproteína, não é isso? Essa calnexina, ela se prende à molécula de glicose, presente na glicoproteína, ela prende a estrutura proteica e ao desligar essa estrutura proteica da molécula de glicose que ficou aqui, ó, da molécula de glicose que ficou, como é que se diz? Essa molécula de glicose, ela sobrou, né, desse processo desse processo aqui de formação, né, da glicoproteína. Então, remanescente, né, a palavra que eu estava querendo achar, essa molécula de glicose remanescente, ela vai ser retirada e, consequentemente, essa proteína ela pode vir a adotar o seu dobramento correto, e aí ela vai ser utilizada, né, no retículo endoplasmático. Ela pode ser transportada pelo retículo endoplasmático diretamente para o complexo de Golgi. O que pode acontecer? Pode acontecer que essa proteína ela pode não ter se dobrado corretamente, mesmo depois da atuação da calnexina. Essa calnexina ela serve para quê? Para ajudar a proteína a se dobrar corretamente. Ela prende essa proteína através da sua molécula de glicose e ela auxilia essa proteína no dobramento correto. Quando ela solta, essa proteína ela tende a se dobrar corretamente, essa glicoproteína ela tende a se ligar corretamente, se dobrar corretamente, e ela pode ser enviada para o complexo de Golgi para ser armazenada e eliminada posteriormente. Contudo, pode ser que essa glicoproteína, ela não se dobre de maneira correta, e aí ela vai ter o quê? A inserção novamente de uma molécula de glicose, ó. Preste atenção, ela vai passar por esse ciclo novamente, a inserção novamente da molécula de glicose, e ela vai ter mais uma chance de sofrer a atuação da calnexina, para que a calnexina ela tente auxiliar novamente no processo de dobramento correto dessa proteína. Então, existem 3 tipos principais de chaperonas atuando no retículo endoplasmático. Por último, nós temos a calnexina, que auxilia no dobramento correto de glicoproteínas. Então, ela se aproveita da glicose remanescente da formação da glicoproteína, se prende a essa glicose e, consequentemente, ela captura a porção proteica dessa glicoproteína, tentando auxiliá-la no processo de dobramento. Se ela conseguir se dobrar corretamente, essa glicoproteína ela vai ser eliminada para o complexo de Golgi para ser armazenada e, consequentemente, expulsa da célula através de um processo que a gente chama de exocitose. Caso essa glicoproteína ela não consiga adotar a sua conformação correta, ela vai ter mais uma chance, não é isso, de se ligar de novo à calnexina, uma vez que ela vai receber uma molécula de glicose, e aí ela vai poder ser recapturada novamente pela calnexina e tentar se dobrar corretamente através da atuação da calnexina. Contudo, existem casos em que essas proteínas elas não conseguem, né? Existem casos em que essas proteínas elas não conseguem se dobrar corretamente, mesmo depois de passarem várias e várias vezes pela calnexina. Quando essas glicoproteínas elas não conseguem se dobrar corretamente, elas não conseguem chegar na sua estrutura terciária, que a gente chama de estrutura funcional. Então, é uma glicoproteína que não vai ter função dentro do metabolismo celular. Então, não é interessante para a célula possuir uma glicoproteína
ter gastado o material para criar essa glicoproteína e essa glicoproteína ela não realizar a sua função que ela foi designada para